Oi, gente, voltei. E para iniciar o ano, fiquei um tempo sem postar aqui no canal, né? Final de ano, daí eu dei uma parada com os meus projetos aqui de casa, mas aí eu trouxe para vocês agora para iniciar o ano esse abajur feito com violão velho e um balde e alguns fios e muita vontade. Na verdade, esse violão, na verdade, todos os violão que eu tenho aqui em casa, que eu vou fazer mais projeto, é o meu pai que arruma. Ele é o cara do brick, né? E daí eu tenho já um abajur feito de guitarra, que inclusive era dele, que eu acabei fazendo aqui pra casa. Daí ele queria há muito tempo que ele queria um abajur pra ele igual. Mas daí a gente fez com o violão. Daí nesse projeto aqui eu ajudei, mas na parte de finalizar, assim. Aí meu marido tava por casa, ele pegou firme ali pra fazer. Daí a gente tá fazendo é um abajur feito com violão, né? Que não tava mais assim para uso funcional dele para tocar, então ele compra essas coisas e guarda porque ele sabe que eu invento muita moda, né? Eu e meu marido. E esse aí é um balde velho desse que vem com óleo, margarina, que vai ser usado para fazer a cúpula. Né? Ele já tá aí cortando. Dá para cortar com um estilete também, mas ele preferiu cortar com esse negócio aí, ficava mais fácil. Aí ele gosta de dificultar, eu por mim só pintaria, né? Colocaria algum tecido, mas ele, como meu pai gosta muito de música, ele teve a ideia de cortar e fazer esses detalhes aí com notas musicais, né? Eu achei que ficou bem legal. Aí depois de pronto, eu achei que não ia ficar legal, né? Mas aí ele pesquisou e olhou e falou, não vai ficar legal. Eu acho que vocês vão gostar porque eu gostei do resultado. Aí assim, eu tenho mais projeto com violão aqui. Inclusive tô com dois que veio lá do pai também. Daí a gente faz uns brick, eu e ele. Eu faço as coisas pra ele e ele arruma as coisas pra gente fazer, pra mim e pra ele. Violão, essas coisas. E como aqui em casa a gente é muito ligado à música, eu sempre fui ligado à música, né? Muito música, assim, é coisa bem importante. E vem de herança, né? Porque meu pai lá em casa desde sempre tinha música, sempre, sempre. Então, tudo que for ligado à música eu acho bonito. Né? Se eu puder aproveitar para fazer decoração com instrumento musical e coisa assim, eu sempre vou fazer porque eu gosto. Esse ano eu vou ter uns projetos ali pra cozinha, vou trazer mais vídeo aqui pra vocês, mas como fazia um tempinho que eu não postava nada, eu resolvi trazer esse. Filmei algumas partes ali, aí ele tá mostrando o violão que ele vai colocar essa madeirinha pra poder prender o bocal de luz, né? Depois pro abajur, né? Ficar pronto. Aí ele tava colando algumas partes aí, medindo. É muito bom quando ele faz esses projetos assim junto comigo, porque daí a gente conversa, a gente dá ideia um pro outro. É um tempo que a gente, né, fica junto, como ele trabalha bastante, então são momentos bem legais assim de fazer as coisas juntos. Depois ele pintou essa cúpula aí, a gente tava com pressa de fazer e eu acabei não filmando, mas ele usou tinta spray. Duas cores de tinta, né? Pra pintar. Esse violão que tá mostrando aí é um que é pro meu projeto, que é um violão menorzinho. Eu quero fazer um item de decoração ali pra minha sala, mais um. E fora ele, tem um outro que a gente tá com o projeto de fazer uma luminária com ele. Vamos ver como é que vai ser, mas se a gente fizer eu trago pra vocês. Aí ele começou a cortar, né, as a cúpula, né, com o estilete ali, mas não as notas musicais, né, para ficar vazadinho, mas com o estilete não deu muito certo, porque daí, querendo ou não, esse balde ele não é fininho, né, ele é um pouquinho mais grosso, daí não deu muito certo, mas ele sempre inventa um jeito de dar certo e acabou usando aí a parafusadeira.
Aí foi fazendo os furinhos, né? Aí depois... E daí quando ele tava fazendo isso, a gente teve uma outra ideia de fazer um furinho do lado do outro e não cortar. Mas como a gente já tinha cortado, daí a gente resolveu cortar e deixar ele do jeito que vocês vão ver aí na frente. Eu achei que ficou bem legal. Se fosse meu, eu ia enfeitar muito mais, né? Ia deixar mais assim enfeitado, assim, colocar mais cor. Mas como não era pra mim, era pra ele, então eu deixei assim. A única coisa que eu dei uma enfeitada mais que a gente deu uma enfeitada mais foi na cúpula, né? Mas o violão assim ficou. E aí na frente vocês vão ver o suporte que o meu marido desenhou e cortou para colocar em cima, né? Pra ele poder parar em pé. Ficou muito legal. Fique até o final do vídeo que vocês vão gostar. Eu vou colocar uma música aqui, porque eu tô com um pouco de tosse. Se eu começar a falar demais, eu vou começar a tossir aqui. Mas é muito bom voltar. Eu não abandonei o canal, tá? Eu só correria mesmo, não deu pra fazer. Mas tô de volta e esse ano vai ter muita coisa legal por aqui. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, que eu voltei aqui, como vocês sabem, o meu canal, ele, né, não faz muito tempo que eu tenho ele, e assim, tudo começou porque a gente é muito curioso. Meu marido já vem de uma família de artesãos, né? A minha sogra, ela é artesã, tudo que você imaginar, ela faz. Inclusive, ela faz uns artesanato em pedra, e eu uso dizer que ela vende até pedra. Mas enfim, eu sempre gostei dessas coisas, mas eu achava que eu não levava jeito, sabe? E só descobri que eu realmente levava jeito quando eu comecei a fazer. E é uma coisa que eu gosto, sabe? Então, assim, ó, se você tem essa vontade de fazer alguma coisa,
né, de enfeitar a tua casa ou até mesmo fazer alguma coisa para ganhar uma renda extra, vai em frente, porque a gente não sabe se a gente consegue fazer até tentar. Eu, inclusive, já tenho alguns pedidos para transformar, para restaurar, não, consertar alguns móveis. Eu já tenho pelo menos uns 2 pedidos aí para esse ano, porque de pessoas que viram, né, as coisas que eu fiz aqui, que gostaram, acharam legal, e que vai ser uma forma de eu conseguir ganhar uma renda com isso. Então, assim, às vezes as coisas elas são mais difíceis na nossa cabeça, mas quando você coloca em prática, claro, nem tudo é fácil, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar, porque ninguém nasceu sabendo, né? E se você não tentar, você nunca vai saber se você daria certo naquilo. Eu hoje tô fazendo uma coisa que eu gosto muito, eu tenho que aprender demais, porque como eu falei pra vocês, eu nem me arrisco a fazer muita coisa assim pra fora. Nesse caso, eu vou fazer porque não são coisas difíceis de fazer e uma das pessoas que me pediu, inclusive, se identificou com tudo que eu tenho aqui em casa. Então, assim, eu vou poder colocar a minha criatividade e ela vai gostar, né? Mas tudo tem um começo, que eu tenho pra dizer pra vocês que não desistam, né? Aqui em casa começou tudo isso começou com aquele desejo que eu sempre tive de que minha casa tem que ter a minha personalidade, o meu gosto, né? O gosto nosso, digamos assim, porque aqui em casa, como diz o outro, não mora só eu, mas os meus filhos são parecidos comigo nessa questão de gosto, né? E meu marido também, ele, né, chega junto comigo. Então começou assim, sabe? Começou por um desejo de querer a minha casa mais a minha cara, mais ajeitada, né? Você não precisa ter dinheiro para você transformar o teu lar, você tem que ter vontade e amor por ele, né? Que é o que eu penso, assim. Então o violão já tá era isso que eu queria dizer. Já tá na parte final, a parte elétrica, que é a parte que o meu marido gosta bastante, né? Que é o trabalho dele, né? Então aí ele já fazendo ali. Aí depois o violão eu só vou passar o verniz, também vou mostrar pra vocês, aí ele deu uma lixada ali, né, pra tirar o brilho, pra passar o verniz bonitinho por cima. E eu achei que ficou legal. Poderia ter ficado mais, né, porque se fosse meu eu ia colocar uma cor, porque eu sou muito de cores, né, mas como era pro meu pai, a gente resolveu deixar assim, e também, né, não enfeitar demais. Mas gostei bastante e ele gostou também, ele já viu, já gostou, então deu certo o que a gente tinha em mente. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. Search but you
take it slow. Deixa eu falar um detalhe dessa cúpula pra vocês. Foi pintada de preto por fora, mas por dentro meu marido usou o spray metálico, assim, que ele é tipo de um cinza, pra refletir melhor, como a gente colocou uma luz mais amarela, porque abajur geralmente é pra você ter aquela claridade mais calma, que não... mais assim, relaxante. Então ele colocou ele optou por pintar por dentro com um spray metálico, né, pra dar pra luz ficar melhor. Eu achei que ficou legal. E aí a única coisa que eu coloquei foi essa renda, né, na cúpula, pra dar o acabamento. Que se fosse meu, eu ia colocar um tecido e fazer um monte de coisa, mas como não era, eu só fiz esse acabamento aí. Eu acho que ele vai gostar, porque ele não viu pronto, né? Ele viu quando tava fazendo ainda, assim. Eu mostrei alguns pedaços, mas... E aí tá o resultado final pra vocês. Eu só passei uma corzinha ali embaixo, né? Na parte onde ele tá o suporte. E aí ele pronto. Eu achei bem bonito, né? Não ficou muito cheio de detalhes, né? O violão foi só passado o verniz. Agora é de dia, por isso que não dá pra ver muito, mas ó, à noite vai refletir na parede as notas musicais. Eu achei que ficou uma ideia legal, né? Fiquei bem feliz com o resultado, né? Já tá pronto, ele ainda não levou pra casa, hoje que ele vai levar, né? Que eu queria terminar os detalhes finais, mas ainda daí fiz o vídeo, né, aqui em casa, não entreguei pra ele ainda. Acho que amanhã eu vou entregar pra ele. Mas eu quis mostrar pra vocês. Daí, né, não é... Como eu queria filmar durante o dia, não deu pra ver ele aceso à noite. Mas eu já fiz o teste e ele fica bem bom mesmo. A claridade dele, assim, pra pôr na sala, ficar aquela claridade, assim, ambiente. É bom pra assistir TV, né, na sala, então... Gostei bastante, né? Parece fácil, mas, né, nunca é muito fácil, mas também não é tão difícil, né? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Obrigada a todos vocês que estão comigo por aqui. E agora vamos, porque o ano tá só começando. Fiquem todos com Deus e até.